Olá, seja bem-vindo a mais uma aula da unidade 1 do componente matemática. Eu sou o professor Hilner e eu estou te convidando para acompanhar comigo o objeto de conhecimento da aula de número 11. Números racionais na representação fracionária e na decimal. Usos, ordenação e associação com pontos da reta numérica e operações. Acompanhe também o detalhamento, divisão de números racionais. Esse é o nosso tema de hoje. Seja mais uma vez bem-vindo. Muito bem, vamos falar de divisão agora, né? Nós estamos num novo conjunto numérico, né? Nós já vimos aqui o conjunto dos números naturais, já vimos também o conjunto dos números inteiros e agora nós estamos no conjunto dos números racionais. E agora chegou a vez de fazer a operação de divisão. Então acompanhe comigo e veja como é que vai funcionar a divisão dentro desse conjunto numérico. Acompanhe aí comigo na tela. Olha só, temos aqui um contexto, tá? Um edifício foi projetado de tal modo que alguns andares ficam no subsolo. A altura do edifício acima do solo é de 42 metros e a profundidade abaixo do solo é de 9,60 metros. Negativo, né, porque ele está abaixo do solo. A altura, entre aspas, de cada andar do subsolo pode ser representada por negativo 3,20 metros. E a de cada andar acima do solo por positivo 3,50 metros. Então nós temos uma perguntinha aí. Quantos andares tem esse edifício? Nós temos um esquema aqui para contextualizar ainda mais, para ilustrar ainda mais esse contexto que nós temos aí desse edifício, tá bom? Então acompanha aí, ó. De acordo com o que foi descrito, nós temos aqui a nossa imagem, tá bom? 42 metros acima do solo, né? E 9,60 metros, né, abaixo do solo, por isso que ele está aí representado com valor negativo, tá? Então nós temos aí, para determinar a quantidade de andares que existe, né? Lembrando que nós temos aí andares tanto na parte superior do prédio como na parte inferior, tá bom? Então olha só, o número de andares no subsolo vai ser o quê? 9,60 negativo, tá? Dividido por 3,20 também negativo, tá? Porque são informações que foram dadas aí no nosso enunciado, tá? A divisão desses valores, negativo dividido com negativo, né? A gente já viu essa regrinha. Um número dividido por outro negativo gera um resultado positivo. Então, positivo 3, ou seja, os andares abaixo do solo são 3, tá? Fazendo a simples divisão desses dois valores que nós temos aí, tá? Agora, quantos andares acima do solo? Então, nós temos aí 42 metros, dessa vez positivo, dividido com 3,50 metros, né? 3,50 também positivos. E a divisão desses dois valores, como é um positivo dividido com outro positivo, a gente sabe que isso gera também um resultado positivo, ou seja, 42 dividido por 3,50 é igual a 12. Ou seja, qual é o total de andares aí que nós temos? Nós temos os 3 que estão no subsolo, mais os 12 que estão acima do solo. 3 mais 12, 15, portanto, esse edifício tem 15 andares. Esse contexto ele é bem interessante porque a gente precisa então realizar a divisão desses valores decimais, né? E esses valores decimais estão dentro do conjunto dos números racionais. Então nós já vimos a divisão aqui com números naturais, nós já vimos aqui divisão com números inteiros e chegou a vez, né? Chegou a hora da gente fazer também a divisão com os números racionais, tá? Então vamos ver como é que vai funcionar então essa divisão. Acompanhe comigo aí na tela, olha só. Para efetuar a operação de divisão de números racionais, devemos lembrar que, primeiro, na divisão de números na forma de fração, nós vamos multiplicar a primeira fração pelo inverso da segunda fração, tá? Colocando aqui em miúdos, vai funcionar assim, ó.
Eu tenho aqui, por exemplo, a fração 1 sobre 2. Vou dividir com a fração 3 quartos. 3 quartos. O que está dizendo essa regra? Nós vamos pegar a primeira fração, que é 1 sobre 2. Nós vamos mudar a operação de divisão para multiplicação. E a segunda fração, nós vamos aplicar o seu inverso. A nossa segunda fração é 3 quartos. Então, a gente vai aplicar 4 terços. Tá? Multiplica, então, com o inverso da segunda fração. Tá? E aí, realiza a multiplicação do numerador com o numerador. No caso aí, 1 multiplicado com 4. E embaixo, 2 multiplicado com 3. 1 multiplicado com 4 vai dar 4. 2 multiplicado com 3 vai dar 6. Tá? É claro que isso aqui ainda é possível simplificar, né? Dividindo, então, por 2, nós vamos ter, então, o resultado 2 terços. Tá? Então, a regrinha para divisão de números que estão na forma de fração, a gente repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda fração, tá bom? Essa é a primeira regrinha que nós temos que obedecer. O segundo tópico. Na divisão de números na forma decimal, nós igualamos as casas decimais, tá? E dividimos como se os números fossem inteiros, tá? Nós vamos ver exemplos daqui a pouco de como é que vai funcionar isso, tá bom? E o último tópico. O quociente de números de mesmo sinal é positivo e o quociente de números de sinais contrários é negativo. É aquela mesma regrinha que nós vimos na multiplicação, né? Só para a gente lembrar. Na multiplicação, positivo multiplicado com positivo gera um resultado positivo. Positivo multiplicado com um número negativo gera um resultado negativo. Negativo multiplicado com um número positivo gera um resultado negativo. E um número negativo multiplicado com outro negativo gera um resultado também negativo, aliás, positivo. Tá? Então é isso que está dizendo aqui nesse último tópico. Quando os sinais são iguais, resultado positivo. Quando os sinais são opostos, resultado negativo. Tá? Essa regra funciona tanto para a multiplicação quanto para a divisão, tá bom? Divisão de dois positivos, positivo. Divisão de um número positivo com negativo, resultado negativo. Negativo com positivo, resultado negativo também. E um número negativo dividido com outro número negativo, resultado positivo também, tá bom? É isso que está sendo dito aqui nesse terceiro tópico, tá bom? E aí nós vamos daqui a pouco ver um exemplo de como é que funciona a divisão de números decimais, tá? Que estão na forma decimal. Então, vou te apresentar aqui alguns exemplos para a gente praticar, então, as duas formas, tá bom? Nós vamos abordar aqui esses 3 tópicos que acabamos de ver, tá bom? Olha só, então, o primeiro exemplo, aí, o exemplo da letra A. Eu tenho aí 3/5 negativos, né? Dividido com 8/5 também negativo. Então, pela regrinha que nós acabamos de ver, a gente sabe que negativo dividido com outro valor negativo gera um resultado o quê? Vamos ver aqui a nossa tabelinha que acabamos de fazer, ó. Ó, estamos aqui nessa situação, ó. É um número negativo dividido com outro negativo. Portanto, o resultado deverá ser positivo, tá? Então, antes de eu calcular, eu já sei que o resultado deverá ser positivo, tá? E aí nós temos, então, 3/5 e 8/5. A nossa regrinha fala o seguinte. Uma das nossas regrinhas fala o seguinte, ó. Aqui em cima. Que na divisão de números na forma de fração, multiplicamos a primeira fração pelo inverso da segunda fração, que foi o que nós fizemos aqui agora há pouco, né? Então, como é que nós vamos aplicar aqui? Eu vou repetir a primeira fração, tá? 3/5. E vou multiplicar pelo inverso da segunda fração, tá? Invertendo a segunda fração, nós vamos ter 5 sobre 8.
ok? Eu não coloquei o sinal de menos porque a gente já está concluindo, né, que esse resultado deverá ser positivo, mas para não gerar confusão, nós vamos fazer assim, ó, vou colocar aqui menos, tá, na primeira fração, menos na segunda fração, tá? Então eu apliquei aí a primeira regrinha, né, repeti a primeira fração, multipliquei pelo inverso da segunda. E aí a multiplicação de um negativo com negativo, né, a gente sabe que é positivo. Nós vamos ter então 3 vezes 5, que vai dar 15, e 5 multiplicado com 8, que vai dar 40. Tá? Eu estou multiplicando então numerador com numerador, denominador com denominador. Tá? Por isso que 3 vezes 5 deu 15 e 5 vezes 8 deu 40. A gente já sabe aí os resultados dessa divisão, não é mesmo? E aí nós vamos realizar ainda a simplificação, né? Porque 5, eu posso dividir aqui o 15 por 5 e também aqui o 40 por 5, né? Ou seja, simplificado, então essa fração vai ser 3 sobre 8, tá? E aí sim chegamos ao final. Esse é o resultado, então, da letra A, tá bom? Seguindo essa regrinha, então, repete a primeira fração, multiplica pelo inverso da segunda. Ao mesmo tempo, você tem que observar os seus sinais, né? A gente já viu aqui que negativo é operado com outro negativo, gera um resultado positivo, por isso, então, o resultado foi 3 oitavos, né? Então, 3 sobre 8. Ok, agora vamos para a letra B. Como é que a gente vai, então, dividir dois números decimais, né? Ora, dois números decimais, vamos relembrar aqui a nossa regra. Aqui, ó. Aqui é o centro, ó, esse tópico. Na divisão de números na forma decimal, igualamos as casas decimais e dividimos como se os números fossem inteiros. Como é que então vai funcionar isso? Olha só. Eu tenho aí 19,24 negativo, dividido com 3,7 positivo. De antemão, eu já pergunto para vocês, qual vai ser o resultado com relação ao sinal? Vai ser um resultado positivo ou um resultado negativo? Vamos observar novamente aqui os nossos sinais? Ó, o primeiro valor é negativo e o segundo ele é positivo. Então nós estamos nessa situação aqui, ó. O negativo dividido com o outro positivo gera um resultado negativo, tá? Então aqui o seu resultado final, né, quando a gente realizar essa operação, a gente já sabe que ele vai ser um valor negativo. Mas qual vai ser esse resultado? Agora que nós vamos aplicar aqui a nossa divisão, tá? Então, olha só, o que está dizendo lá no nosso tópico, né? Como é que nós vamos realizar essa divisão? Primeira coisa, ó, eu tenho então 19,24. Observe que 19,24 possui aqui, ó, duas casas decimais após a vírgula, não é mesmo? E o 3,7, ele só tem aí uma casa decimal depois da vírgula, né? Então a primeira coisa que eu tenho que fazer, seguindo meu tópico, é igualar a quantidade de casas decimais. Então eu vou precisar acrescentar um zero aqui, ó, para ter os dois valores com a mesma quantidade de casas decimais, tá bom? Então eu tenho duas casas decimais no 19,24 e tenho agora duas casas decimais no 3,7, né, que agora se tornou 3,70, tá? E aí eu faço a divisão, como é que está escrito aqui, ó? Agora que eu igualei as casas, né, vamos dividir como se fossem números inteiros. Ou seja, eu vou esquecer essa vírgula que tem no 19,24 e vou esquecer essa vírgula que está aqui no 3,70, tá? Eu vou dividir então 1924 por 370, tá bom? E aí nós vamos dividir esses dois valores como se fosse uma divisão normal, né? Números inteiros, tá bom? Eu não vou aqui
colocar o sinal negativo aqui na frente, porque a gente já sabe qual é o resultado final dessa operação de divisão, né? Eu só vou fazer então como se os dois fossem positivos, tá bom? Só me interessa então o resultado do seu quociente, tá? Então olha só, eu tenho aí 1924 por 370. Eu vou buscar então lá na tabuada um valor, né, aqui no quociente, que quando multiplicado com 370 se aproxime de 1924, tá? O melhor valor que nós vamos poder encontrar aí na tabuada é o 5, tá? 5 vezes 0 vai dar 20, vai subir 2. 5 vezes 7 vai dar 35, com mais 2, 37, e aí sobe 3, tá? 5 vezes 3 vai dar 15, com mais 3, 18. Então é aqui que nós vamos realizar a subtração. 4 menos 0 vai dar 4. 2 é menor do que 7, então ele vai fazer aquele empréstimo, né? Vai ficar 12. 12 menos 7 vai dar 5, né? Emprestou ali do 9, e aí 12 menos 7 deu 5, ok? E aí vamos seguir em frente com a nossa divisão, né? O 9 se tornou 8, né? Porque ele emprestou 1. Então 8 menos 8 vai dar 0, e 1 menos 1 vai dar 0 também, tá? Então o resultado da subtração foi 54. Aí nós vamos ter que acrescentar um 0 aqui, né? E ao mesmo tempo acrescentar uma vírgula aqui no quociente. Agora vamos fazer a divisão de 540 por 370, tá? E de novo, buscar lá na tabuada um valor que seja próximo de 540, né? Que seja igual, mas que não pode ultrapassar, né? São as regrinhas aí da divisão. O melhor valor lá na tabuada é o 2. 2 vezes 0 vai dar 0. 2 vezes 7 vai dar 14, vai subir 1, né? 2 vezes 3 vai dar 6. E aí, eu acho que eu errei, né? Não é o 2. Então vamos voltar aqui. Eu acho que não é o melhor valor, vai ser o 1 mesmo, tá? 1 vezes 0 vai dar 0. 1 vezes 7 vai dar 7, e 1 vezes 3, aí. E nós vamos realizar novamente a subtração, tá? Ok, vamos refazer aqui a nossa conta, porque eu estava percebendo aqui que tinha uma coisa errada, e agora finalmente percebi, tá? Com a ajuda aqui da produção. A produção aqui é bem atenta, olha só. Eu acabei realizando aqui uma multiplicação errada, né? Fizemos aqui 5 vezes 370, que vai dar 1850. Por isso que as minhas contas estavam dando erradas, tá? Uma falta de atenção aqui. Agora sim, 4 menos 0 vai dar 4. O 2 vai emprestar 1, vai ficar 12, né? 12 menos 5 vai dar 7, agora sim, eu fiz essa confusão aqui, né? E aí 0 e 0, ok. Agora sim, estamos fazendo o caminho certo. E agora, né, acrescentamos o 0, acrescentamos a vírgula, multiplicado agora por 2, agora sim vamos fechar nossa conta. 14 vai 1, 740 resta o 0. Era esse o detalhe que estava faltando. Então tá aqui, né? Depois desse procedimento de igualar as casas decimais e realizar aqui a divisão como se fosse 2 inteiros, nós chegamos então ao resultado aqui de 19,24 negativos dividido por 3,7 positivo, ok? Então vou colocar aqui o resultado negativo, né? Porque a gente já verificou que um negativo dividido com outro positivo gera um resultado negativo, então negativo 5,2 é a resposta correta, tá bom? Então tá aí, o caminho correto agora para realizar a divisão de 2 decimais, beleza?
Nós temos agora mais exemplos. Vamos verificar então os nossos próximos exemplos para a gente continuar praticando, né? Novamente aí na letra C, 5 sobre 6 negativo, dividido com 1/4 negativo. Nós vamos aplicar a divisão novamente com duas frações. E na letra D, 65,72 negativo, dividido com 12,4 negativo. E aí são dois valores decimais. E aí nós vamos aplicar novamente o nosso procedimento com os números decimais. Então vamos começar então aí com a letra C. Novamente nós vamos trabalhar aí a divisão de dois valores que são negativos, portanto a gente já sabe que o resultado será positivo, não é? Mas o procedimento, né, para realizar essa divisão de duas frações, e aí só um detalhe, tá bom? Essa divisão de duas frações, isso aqui é uma informação adicional, tá? Ela pode também ser representada dessa forma, tá? Menos 5 sobre 6, dividido por menos 1/4, tá bom? É uma outra reescritura dessa mesma divisão, tá bom? É uma fração grandona, onde o numerador é uma outra fração e o denominador uma outra fração, tá bom? Isso aqui não faz parte da resolução, eu só estou dando uma informação adicional para vocês, tá bom? Que vocês podem se deparar também com a divisão de duas frações escrita ou representada dessa forma, tá bom? E aí o procedimento é o mesmo, a gente repete a primeira fração, 5 sobre 6 negativos, tá? Mudamos a operação para a multiplicação e aí a gente vai inverter a segunda fração, tá bom? Então nós temos aí menos 4 sobre 1, né? Ou simplesmente menos 4, tá bom? Uma vez que o denominador 1 é o próprio valor, né? E aí nós realizamos a multiplicação numerador com numerador e o denominador com o denominador. E agora sim, né? Negativo multiplicado com negativo positivo. Positivo 20. Positivo 20. E no denominador, 6 vezes 1, 6, tá? É claro que sempre que for possível a gente faz aquela simplificação, né? Realizando então aí a simplificação, o melhor valor aí é o 2, a gente simplifica então por 2, tanto o 20 quanto o 6, nós vamos ter resultado final 10 terços, tá? Então esse é o resultado final dessa letra C, tá bom? Repara aí todos os detalhes, tá bom? Lembrando que essa primeira parte aqui foi só uma informação adicional, tá bom? A resolução já é a partir daqui, tá? Repetimos a primeira fração, multiplicamos pelo inverso da segunda, tá bom? E aí os demais seguem aquela regrinha da multiplicação, né? Multiplica o numerador com o numerador, o denominador com o denominador, tá? Uma vez que nós realizamos a letra C, vamos agora para a letra D, tá? E aí, ó, né, um valor é negativo, dividido por outro que é negativo também. Vamos já lembrar que esse valor vai ser um resultado positivo, tá? Resultado positivo já está ali esperando a gente. Olha só, 65,72 tem duas casas decimais, mais 12,4 negativo tem só uma. Então eu vou primeiro acrescentar um zero aqui para igualar a quantidade de números decimais depois da vírgula, tá? E realizar a operação de divisão como se fossem dois inteiros. Então vamos apagar aqui a nossa vírgula e vamos realizar essa divisão aqui, ó. 6.572 por 1.240, tá? Normalmente, como a gente já pratica na divisão normal, tá? Então, olha só. Vamos buscar na tabuada novamente, tá?
um valor que multiplicado por 1.240 se aproxime ou seja igual a 6.572, né? O melhor valor aqui vai ser então o valor 5, tá? Então 5 vezes 0 vai dar 0, obviamente. 5 vezes 4 vai dar 20, vai subir 2 aqui, né? 5 vezes 2 vai dar 10, com mais 2, 12, e aí vai subir 1. 5 vezes 1 vai dar 5, com mais 1, 6. Então, esse aqui é o melhor valor que nós vamos obter. E vamos realizar a subtração. 2 menos 0 vai dar 2. 7 menos 0 vai dar 7. E 5 menos 2 vai dar 3. 6 menos 6 vai dar 0. Então, temos aí 372. Tá? Vamos continuar a nossa divisão acrescentando um zero e também acrescentando uma vírgula, né? Para realizar agora o restante da nossa divisão, vamos buscar novamente um valor na tabuada, cujo resultado, depois da multiplicação de 1.240, seja igual, né? O ideal é que seja igual. Mas se não puder ser igual, seja o mais próximo possível, que não pode ultrapassar, tá? E o melhor valor vai ser o 3. 3 vezes 0 vai dar 0. 3 vezes 4 vai dar 12, vai subir 1. 3 vezes 2 vai dar 6, com mais 1, 7. E 3 vezes 1 vai dar 7. Subtraindo, então, o resto 0, tá? Então, essa divisão desses dois valores será um resultado positivo. E esse positivo é 5,3. É o resultado, então, dessa letra D. Ok? Então anote aí todos os detalhes, tá? O principal aí é você saber o procedimento de como realizar a divisão para essas duas situações, tá bom? Os números na forma fracionária e também na forma decimal, tá bom? Nós ainda não acabamos, né? Temos mais um contexto aí para apresentar para você aplicar mais uma vez a divisão. Acompanhe comigo, olha só. O cervo do rabo branco, o animal que habita a região de Minnesota, nos Estados Unidos, chega a saltar uma distância de 9 metros, o que corresponde a aproximadamente 4,5 vezes o seu tamanho. Temos duas perguntas, então, a respeito desse animal. Acompanhe comigo. Na letra A, qual é o comprimento aproximado do cervo de rabo branco? E na letra B, se um adulto pudesse saltar uma distância de 7,6 metros, correspondente a 4,5 vezes a sua altura, qual seria então a altura desse adulto, tá? Essas duas perguntas são simples de responder, tá bom? Elas são realizadas aí com a divisão, tá? Na letra A, a gente vai dividir 9 por 4,5, tá? Porque foram as informações justamente mencionadas aí no nosso enunciado, tá? Ele pula uma distância de 9 metros, né, que corresponde a 4,5 vezes o seu tamanho, tá? Realizando aí a divisão conforme nós já aprendemos, tá? Esse resultado então aqui vai ser 2, tá? O comprimento aproximado do cervo de rabo branco é de 2 metros. E na letra B, a gente também pode resolver isso através dessa divisão aqui, ó. O 7,6 dividido por 4,5, tá? Da mesma forma como a gente aprendeu, a gente vai dividir, então, 7,6 por 4,5 e obter aproximadamente, tá bom? Então, o valor aqui é aproximado, porque não é uma divisão exata, então, aproximadamente 1,69 seria, então, a altura desse adulto, tá bom? Então é isso. Realizando aí os mesmos procedimentos que nós aplicamos aí agora nos nossos exemplos anteriores, tá bom? Nós vamos encontrar esses dois resultados, tá bom? Eu espero que você tenha compreendido. Esse é o final da nossa aula.